Boa noite no ar o PUC TV Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto e não faltam assuntos no programa de hoje, hein? Como acontecem as coisas aqui no futebol goiano. É o Goiás definindo o preço de ingressos para sábado pegar o Internacional. É o Vila Nova com o jogador sumido. É o Atlético levando o jogador do Vila Nova. Assuntos não faltam nesta segunda-feira. Você sabe, mas eu repito, o nosso WhatsApp é o 62-8599-1000. O número está aí na tela, 62-8599-1000. Mande sua mensagem e faça o programa com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Cleison? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite ao Jean, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no PUC TV Esportes. E diante de todos esses problemas que você relatou, é que a gente entende o porquê do mau momento que vive o futebol goiano. Rapaz, quanta coisa aconteceu hoje, hein, Jean? E as notícias geralmente não têm sido boas. Cadê o Bida? Bida sumiu. Aliás, falaremos dele Foi ali daqui a comprar pouco. uma acarajé e não voltou até hoje. Bicho, os caras não têm respeito. Daqui a pouquinho o Tigrão põe aquela foto, né? Procura-se Bida. Porque tem aquelas histórias que o marido disse para comprar um lanche, para comprar outra coisa, comprar um cigarro e nunca mais volta. É só mais um no Vila nesse ano. Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou, né? Você lembra dessas histórias? De terreno de muro baixo. Falando em Vila, Tigrão, sai. Falando em Vila, ele é o nosso primeiro assunto no programa hoje. Aí a Luciana Vitorino com as últimas do Tigrão. A segunda-feira no Vila foi de lamentações. Márcio Goiano não se conformou com mais uma derrota e simulou para a comissão técnica os erros dos seus jogadores. O primeiro tempo em Curitiba até deu um pouco de esperança ao torcedor do Vila Nova e de azar para o goleiro Kleber, que foi traído pela bola no primeiro gol do adversário. Então, nós estávamos bem no jogo, acho que aquilo que o professor pediu que era manter forte a marcação, que a gente ia ter oportunidade de sair jogando e quando estava tudo encaixado, numa bobeira, eles acabaram arrastando a bola na frente, ele acabou acertando até um chute normal, mas quando eu fui a bola acabou quicando e acabou me traindo, o campo estava um pouco duro, mas depois nós tivemos uma reação ainda de empatar, voltamos para o segundo tempo, acho que tinha tudo para a gente igualar de novo e até fazer o segundo gol, aí em questão de detalhe nós conseguimos tomar o segundo e consequentemente o terceiro gol. Isso acabou acarretando na derrota. No próximo jogo, o Vila enfrenta mais um time que está na zona de rebaixamento, o Oeste, fora de casa. E se contra o Paraná Clube, Márcio Goiano sofreu para montar o time, neste ele poderá contar com a volta do meia Júnior Xuxa, o atacante Jamie e o volante Radamés, que estavam suspensos. O time, que precisa de mais de 10 vitórias para não se rebaixar, ainda corre atrás de regularidade. Não, nós não podemos em momento algum pensar em chutar o balde, em desanimar, achar que as coisas já estão perdidas, até porque, como eu falei, as oportunidades elas estão aí ainda. Não faltam 2 jogos e a diferença que fosse de 9 pontos, aí, infelizmente as coisas não iriam acontecer mesmo. Só depende de nós ainda e enquanto depender de nós, as nossas forças, nós podemos ter fé que nós temos condições de sair. Resta saber se o Tigrão tem essa força toda para sair, né, Kleber? Resta saber isso, se tem essa força toda. Aliás, no primeiro gol, a bola deu uma quicadinha, você viu, no gramado? Matou o Kleber? Ou ele teve culpa? Matou, né? Muito próximo, né? O custoso ali é que ninguém chega no cara, o cara chuta sem marcação, o custoso, sem ser acossado pela marcação, né, Cleiton? Eu não vejo uma... Palavra bonita, viu, Pasqueto? Eu não vejo a expressão, viu, Cleiton? Uma expressão de desânimo no time do Vila Nova, assim, de constrangimento, de tristeza, de abalo. Parece que a coisa está muito normal para os jogadores do Vila, a coisa vai andando, vai tocando. Você falou uma palavra aí, constrangimento. É um momento, assim, de tanto constrangimento, assim, o cara dá a entrevista, ele tá tão constrangido, porque se ele admitir que o time já caiu, fica pior para ele, né? Fica. Por mais que seja sincero e realista. Então ele fica, acho que dá, tal, ele termina a coletiva, deve terminar e pensar, mais uma vez eu tive que falar isso, a gente vai lá e perde, tá pegando mal para mim, né? Não é? Tá pegando mal, e a gente já começa a ver aquela questão do desentendimento até mesmo entre os próprios jogadores. Porque o Léo Rodrigues, depois do jogo de sábado, também questionou os jogadores experientes da equipe, que deveriam estar chamando a responsabilidade e não chamaram. Esse é o fato.
E uma coisa é certa, que apenas a garotada tem chamado a responsabilidade. Os garotos mais jovens, não só os pratas da casa, como também aqueles jogadores mais jovens que o Vila contratou, são os que mais, vamos usar a expressão aqui que a gente é habitual do goiano, quem tá agarrado no chifre do boi mesmo, é a garotada mais jovem, que deveria estar ouvindo dos mais velhos. Nós vamos falar do Bida. Nós vamos falar do Bida, mas vamos lá, na ponta do lápis. Os mais experientes que ainda não deram um chute. O Alisson, né? Isso. O Jefferson, o Evandro Paulista, 3. E tem mais. No mais último jogador. jogo, o Radamés ficou fora por irresponsabilidade dele. Isso. 4. O Bida, fugindo do barco. 5. 5 experientes aqui. Isso. O Xuxa também ficou fora, é um dos mais experientes do grupo. Chegou mas por enquanto chegou agora. Chegou agora. Isso. Quem mais que tem? Quem mais que tem aí na Cristiano. Cristiano, lateral esquerdo. Esse Cristiano já é velhinho, né? Já é velhinho. Aqui, Cristiano, Velhinho, 6. já tem uma certa idade de futebol. Né? 6 caras. É pouco, né? Rapaz, eu tô impressionado aqui com o Jefferson. Ele morou em Aparecida de Goiânia. E jogou. Jogou um pouquinho, trabalhou lá. E no Vila E aqui no Vila ele tá morando em Goiânia, né? Ele e o Evandro Paulista. Só morando. Impressionante. Só morando. Bicho, vai ser azarado assim lá longe o Vila Agora, Nova. é azarado o departamento do Vila que às vezes não recondiciona os caras. Há muito tempo o departamento médico do Vila deixou de ser incompetente. Pois Há muito tempo. A condição lá é boa. O Vila Nova tem bons profissionais. Os médicos do Vila são bons, Jean. O Vila Nova tem um grande fisioterapeuta que é o Romildo. Entendeu? Há muito tempo. Só que é um negócio que foge da alçada. Agora dos tem uma profissionais. coisa, Wendel. E aí, acho que por medo de mais uma ação, de um disse-me-disse, bom, já tá lascado mesmo, deixa lá, entendeu? Pode ser que seja apenas por causa da desorganização dos diretores de futebol. Chega jogador, sai jogador. E não tem ninguém pra cobrar, eu vou ficar aqui, ó, tranquilo. Agora, pronto. O Alexandre Irineu, que todo mundo bate um bumbo danado pro cara, eu nunca vi esse time do Vila correr de verdade nos últimos 2 anos. É custoso, hein, rapaz? Coloca imagens do Bida aí, por favor. Do magro Bida. Olha, bicho. Parece um peladeiro, né? Aqueles jogadores de pelada, não parece? De quarta tarde. Não tá levando mais a sério a profissão, quarta-noite, né? Desistiu fácil demais. E aí não apareceu. Desde sexta o homem tá subido. Amanhã, 11 horas, tem uma coletiva do Rony pra explicar. Provavelmente a saída do Bida, né? Mais um. Mas em algum momento ele fez parte do Vila Nova. Ele não vai fazer falta, né? Vai. Não fez parte do Vila. Mas o dinheiro do Vila ele recebeu. E é capaz que, se não fizerem um acerto, ele prega o Vila no pau. Pega, claro. Não prega? Prega. Os dirigentes do Vila têm sido irresponsáveis com esse tipo de contratação. Esse é o Bida, que está indo embora do Vila Nova. Daqui a pouco eu leio mensagens. Um outro assunto no Oba, a questão da mudança do jogo, do Bezerrão para o estádio Mané Garrincha. O Vila vendeu para uma empresa, né? Não sabemos ainda, e também não sabemos qual empresa é, quanto o Vila vai receber. Sei que o ingresso mais barato é R$100 a inteira e tem camarote de R$3.600 pro jogo. Deve ser uma coisa maravilhosa. Terça que vem, sem ser amanhã, na outra terça, da dia 19, dia né? 19, 9h50 da noite vai ser estádio de Copa do Mundo. Tem uma vantagem, né? Mané Garrincha. Torcedor do Vila pode ver na televisão aí fácil, deve ser transmitido. Então, agora espero que o Vila Nova esteja fazendo um bom negócio, né, Cleison? Assim, pelo menos uns 300, 400 mil na mão, limpinho, para ajeitar umas contas, porque fora isso, tem que fazer. Faria o jogo aqui e pegaria um pouco menos do que isso, mas teria o seu torcedor. Eu não sei se a justiça também vai comparecer ao Mané Garrincha, porque o mas Vila aí tem um acordo na justiça. Mas aí a vantagem, né? você vende o jogo e pega esse dinheiro. Exatamente. Entendeu? Não tem ninguém na bilheteria lá, não. Aí a venda de ingresso não é por conta do Vila. Só que aí, se o Vila começar com esse expediente, daqui a pouco a justiça muda, porque a justiça também não é boba, né? Justiça trabalhista. Inclusive, ela muda o modus operandi dela. O juiz que mudou atualmente, ele já quer, inclusive, mudar essa parcela, essa porcentagem que o Vila tem, que hoje é 10% da renda. 10% da renda o Vila tem que destinar para pagar ações trabalhistas. Aí o Vila começa com esse expediente, o juiz já está pensando em aumentar essa porcentagem. Então daqui a pouco a situação piora ainda mais. Quer dar uma desperto?
acaba piorando ainda mais a situação. E tudo isso em função de erros passados. E aí, Jean, essa venda do jogo no Mané Garrincha, tecnicamente pro Vila não influencia muita coisa. Aqui no Serra Dourada, ou lá o Vasco é favorito, né? Sem dúvida alguma. Talvez na parte financeira o Vila possa ter uma recompensa. E tem que ser nessa, porque dentro das 4 linhas o Vila não vem dando conta, né? Precisa de um recurso, de um dinheiro para dar uma mexida com o seu elenco, pagar a folha de pagamento, dar uma estruturada. É um negócio que o Vila consegue fazer hoje. O futebol do Vila é muito fraco, ele não consegue tocar o futebol, pelo menos que venda o seu jogo para ter um pouquinho de receita aí. Para ver se o dinheiro cobre um pouco da vergonha que o Vila deve passar, né? É muito ruim, hein, gente? Diminui o buraco, né? O buraco vai ficar. Você pode ter certeza, pode me cobrar depois. Os próximos dirigentes que assumiram o Vila vão bater o tambor lá, tocar as cornetas para anunciar o buraco que vai ficar dessa diretoria, o que eles estão fazendo. Fala, meu nome é Paulinho de Maceió, Alagoas, sou CRB na cabeça. CRB que é Série C do Brasileiro, né? Aqui, ó, mais uma mensagem. Você acha que o Flamengo tem chance de cair esse ano? Ou risco de cair? Claudione de Lusiânia, Goiás. Ah, risco ele tem, mas né? Eu acho que bem menos do que seria com o Ney Franco no comando da equipe. Boa noite. Me chamo Alisson. O que falta para o Vila melhorar um pouco, pelo menos? Não, para agora é complicado. Falar que o Vila vai melhorar, que o Vila vai mudar. Dá o trabalho para o Márcio, deixar ele tocar e ver o que acontece. Agora, temos falado há muitos anos. O Vila precisa de um planejamento, precisa de uma estruturação da sua categoria de base, precisa mudar o modus operandi que vem acontecendo no Tigrão há muito tempo. Tá difícil. Pensei que o Vila ia ganhar. Roberto Rivelino. Rivelino, você podia vir pro Tigrão, viu? Dá uma ajudadinha pra galera colorada. Que dia o Lodeiro estreia no Corinthians? Uma outra pergunta aqui. Ele cortou o pé com uma saboneteira, né? No hotel. Tá sabendo dessa? Não. Domingo retrasado, ué. Tá com um corte no pé, não vai jogar por enquanto. Tá igual aquela contusão do Adriano uma vez lá no Flamengo, que ele queimou o calcanhar. Não, primeiro foi o escapamento da moto, e depois o pessoal achou muito estranho, falou, mas escapamento da moto, aí o pessoal falou assim, não, gente, tudo bem, né? Tudo bem, vocês pegaram, então nós temos que falar a verdade, nós vamos contar a verdade. Ele queimou naquelas lâmpadas de refletor que estavam no chão, no jardim da casa dele. Ele estava olhando pro alto, porque estava passando um avião, e ele foi olhar pro alto e não viu, encostou o calcanhar lá e queimou. Ele não tinha tomado um aperitivo, nada? Né? Não sei, mas essa é a verdade. O Adriano, ele é igual alguns repórteres de rádio, não é? Ixi. Enrolado? Nossa. Ah, o gravador acabou aqui, ó, não tem a pilha. Tô chamando na linha aqui, tem meia hora, vocês não atendem, pelo amor de Deus, uai. Não teve entrevista, não. Cheguei aqui, não tinha nada. Tá falando enrolado pra nos chamar de malandro. Ah, eu não fiz, mas o outro fulano da outra rádio também não fez. Bicho, isso me mata de raiva. Eu tinha que trabalhar hoje? Eu tava escalado? Uai, você mandou um e-mail pra mim? Não recebi e-mail não. Tá aqui, ó. A caixa de mensagem dele limpinha, já limpou. Pra não dar o BO. No próximo bloco a gente fala de quem que é? Do Atlético. Atlético com novidades hoje à tarde, tem mais mensagens. Fique aí, não vai embora não. Voltamos com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp, o número é o 628599.000. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. As últimas no Atlético com o Eric Maravilha. Reapresentação dos jogadores do Atlético após a primeira derrota jogando em casa, no estádio Serra Dourada, na última sexta-feira, 2-0 diante do Ceará. A partir de agora é hora de pensar em um novo confronto. Na próxima sexta-feira, 19h30, contra o Paraná Clube. E a ordem é reabilitar-se, já que depois da sequência de 4 vitórias, o Atlético não pode se esquecer de vencer novamente. Nos dá ter mais atenção, né? Até porque a gente vem de 4 vitórias, querendo ou não, tem sim um relaxamento, sim, deixa cair um pouco, mas foi uma derrota que serve pra gente de aprendizado. Perder, ninguém gosta de perder, é horrível, mas de acordo com as circunstâncias do jogo, a gente foi até bom, pra gente até refletir e acertar alguns erros, que às vezes as vitórias não esconde, né, desses erros, então foi bom pra gente aprender. A diretoria do Atlético não confirma, mas o goleiro Tony já teria assinado um contrato com o clube, contrato de 5 anos. O jogador que teria conseguido sua rescisão contratual com o Vila e viria para o Atlético por mais 5 temporadas.
Tony tem 21 anos e futuramente seria o número 1 do Atlético, já que o goleiro Márcio tem 33 anos e devem jogar pelo menos mais 2 temporadas no Dragão. Então, essa notícia surgiu hoje à tarde. Você sabe o que me admira? O interesse que o Atlético não tinha há 20 dias, ele tem hoje. Mudou agora, exatamente. Você lembra a entrevista do Rony? Liguei pro Adson, liguei pro segurado. Ó, ninguém tem interesse. A questão do Guedes foi estranha porque o Guedes recentemente tinha renovado com o Edson, Edson, com o Paulo também, com o Paulo Henrique, né? Goleiro que vem fazendo parte aí de um revezamento do banco de reservas, é o futuro do Goiás. O Adson não quis falar sobre o assunto. Quando ele disse que ele não tinha interesse, ele falou prontamente. O fato dele não querer falar já é um indício fortíssimo de que o Tony vai, né? Agora sim, bicho, o Tony sem jogar despertou o interesse do Atlético. Pra você ver o que é a vida, né? Exatamente. Será que o povo acha que... A gente é bobo? Não, que eles acham que o povo no Vila Nova é bobo, isso a gente tem certeza. Mas isso Jorginho... Bruninho. Não, Bruninho eles pagaram. Uma mixariazinha, mas pagaram. Tony. Agora como é que faz, hein? Mais um que sai do Vila assim, igual um passarinho. Mas esse é o futebol, Pasqueta. Infelizmente, esse é o mundo do futebol. E são os próprios dirigentes que fazem isso. E muitas vezes, quando tomam tombo, né? Quando tomam ré, como costumamos dizer, como aconteceu, por exemplo, com o Gil, que tentou sair do Atlético na marra. Dentre outros jogadores, o próprio Robson chegou a forçar a situação para sair do Atlético e outros atletas também. O Atlético reclamou bastante, né? Mas é aquela situação, ele reclama quando é vítima e não pensa um segundo em ser o protagonista e fazer uma vítima quando tem a oportunidade. Agora vamos para o outro lado da notícia. O Tony, como disse o Eric, só tem 21 anos. Já mostrou que tem potencial. Tem. Uma boa contratação? Boa contratação. Tá vendo? É fácil a gente separar as coisas. O Atlético acerta. Não, é um jogador assim, vamos pensar hoje, vamos esquecer a história para trás mente, como os colegas costumam dizer aí, vamos esquecer o passado. Colegas de outras emissoras. Vamos esquecer o passado. Hoje, um jogador que vai a custo zero em transação. De graça tem injeção na testa. Salário baixo, um baita potencial e novo. Tipo de goleiro. Altura, jeito. Já tem uma conquista pelo Vila. Subiu para a Série C jogando. Disputou o campeonato goiano inteiro. Se for bem treinado, eu já acho que ele precisa amadurecer muito. Evidente, ele só tem 21 anos. Ele pode, e não é característica do Tony, se for humilde o suficiente para poder escutar o Márcio. Dizem que não é, né? Não é, isso que eu tô falando. Então o Atlético pode ter acertado na contratação de um goleiro que tem potencial, mas ao mesmo tempo pode ter contratado uma bomba relógio, que já explodiu uma vez, e para explodir no Atlético também pouco custa. Porque quando ele voltou ao Vila Nova, ele teve problema no Vila, antes dessa última saída. Que o Hugo Jorge o afastou. Exatamente. E depois ele voltou. Aí ele voltou todo pianinho, tal, conquistou espaço novamente, voltou a ser a mesma coisa. Então é arriscar. O Atlético está arriscando, tá jogando as armas dele. Eu teria minhas dúvidas. Eu ficaria com o pé atrás com relação ao Tony. Bom, a confirmação deve acontecer a qualquer momento, mas a notícia é essa. O Tony sai do Vila de graça, problema de FGTS de novo, e está acertando para o Atlético, né? Contrato de 5 anos. Sorte ao Tony, sorte ao Atlético. E Vila Nova, fica esperto aí, hein? Se você não está sabendo, tem jogador seu saindo aí do clube por FGTS. Será que eles estão sabendo? Então nada, não. né? Então não, porque isso é inédito. Vira e mexe, é um fato novo, né? É um fato novo. Eles nunca sabem. As pessoas não podem fazer isso com Vila Nova, não. E lá não precisa de FGTS também. O cara fala que quer ir embora, ele vai. Ô, Pasqueta, tem essa também. Só nessa entrevista que eu ouvi do Wagner Carioca, e eu fico cada vez mais impressionado. Que é outro companheirinho que ainda não jogou bem, né? E ele falou da questão do relaxamento. Vimos de 4 vitórias, tivemos um relaxamento natural, normal. Bicho, eu fico impressionado com a falta de vontade, de sede de vitória do jogador hoje em dia. Já prestou atenção? É tudo muito rápido. O jogador ganha 3, 4 partidas, o cara já deita em berço esplêndido e acha que tá mandando, acha que tá abafando. Dos grandes campeões, né? O pessoal relaxa. E o Usain Bolt, ele nunca feliz em ser o segundo. Não, ganhou e quer ganhar mais, então o jogador não tem. Aí o cara dá 3, 4 chutes e acha que é a seleção brasileira. O cara faz 4 gols, o Milan tá interessado em Manchester United, Jamiquel, Real Madrid. Então é aquela situação muito precoce. Né? O jogador hoje em dia está muito relaxado, o cara precisa ter um pouco mais de vontade de vitória. O futebol em si,
principalmente aqui no Brasil, ele é muito amador, longe do profissionalismo. Os caras são muito mimados. Dos demais esportes. O vôlei, o tênis, o cara tá perdendo ali de 2-0, tá faltando 2 games, o cara tá jogando tudo, ele tá atrás. Ele tá fazendo o dele. Agora no futebol tanto faz, tanto fez, mãozinha na cintura, né, uma choradeira, uma reclamação, meu amigo. Ó, e hoje à tarde lá no Atlético, o Jorginho falou sobre a possibilidade de ser negociado. Feliz, né? Tem muitos clubes atrás, né? Mas deixar meu empresário resolver isso, né? Ele tá aqui em Goiânia, chegou aqui em Goiânia hoje, deve resolver essa situação minha, né, nessa semana. Não sei ainda o que ele vai falar, mas eu sempre mantenho o foco para ajudar o Atlético a conseguir seus objetivos. Um sonho, né, de jogar na grande equipe, né? E eu não sou diferente, né? Eu busco todo dia nos treinamentos, busco isso, né? Sempre tá jogando num time grande, né? Se for para mim sair, eu vou sair, mas se for para ficar aqui no Atlético, eu vou ficar. Enquanto eu estiver aqui no Atlético, eu vou manter o foco, manter os pés no chão para que dê tudo certo no final do ano. Mas o que de fato chegou até você, Jorginho, sobre equipes? Não chegou nada até em mim, né? Eu acho que por enquanto não chegou nada em mim, né? Chegou no meu empresário, né? Meu empresário tá cuidando disso. Eu acho que ele, para não me falar para mim, para me manter o foco, acho que ele tá certo, eu acho, né? Eu sempre tentei manter o foco aqui. No final do ano, se for para mim sair, eu vou sair. Então eu tenho que manter o foco para ajudar o Atlético a conseguir seu objetivo. Bom, o empresário do Jorginho é o Jair Silva, que é o mesmo empresário do Pedro Júnior, que jogou aqui no Vila Nova, tem muita influência, futebol asiático, coreano, fora do Brasil, tem um grande conhecimento, é do sul do país. Mais uma novelinha pintando? Claro, o empresário vem aqui, se tem uma proposta oficial, ela é enviada direto ao Atlético, o Atlético diz se aceita ou não. Você acha que o empresário vem forçar uma barra? Vem forçar a barra, o cara tem contrato com o Atlético, né? Tem que cumprir o contrato, e quando vem assim, aí o jogador fala que vai manter o foco e não mantém, a gente sabe disso, gente. Tá doidinho só de estar falando, já. Só dele estar dando entrevista sobre o assunto, já está tirando o foco dele. Em relação a isso, Cleison, por exemplo, o empresário veio justamente para isso, para cuidar da vida do jogador e para ele focar no seu trabalho. Mas parece que o jogador era mais focado quando ele cuidava da vida dele mesmo. Não, eu fui ali, falei com o diretor de futebol, falei com o presidente, eu tenho uma proposta, mas a gente já está conversando para negociar, o outro presidente lá que me ligou vai falar com ele. Minha coisa era muito mais simples, eu não quero falar. Porque era mais difícil de conseguir, porque o jogador, na maioria das vezes, e até pensa, às vezes o cara não tem instrução suficiente, mas o cara tem honra, o cara tem ética. Quando ele tratava de ética, eu conversei com o Jean, eu assinei um contrato com ele, eu firmei um contrato com ele tá me pagando. Não, mas vai lá, força a barra pra você sair. Não dá, eu tenho contrato, você tem que sair, a multa rescisória lá é de 3 milhões. Eu acho que se der 2, eles aceitam. Parcelados, aí até aceita parcelar. Ah, não, de jeito não dá, tem que dar uma forçadinha de barra. Aí o jogador fala assim, não, então não dá, de jeito eu não vou continuar ali, tchau. Aí o cara já vai direto pro empresário, porque o empresário fala, não, deixa comigo, eu vou dar um jeito. Aí ele conversa com o time, ameaça o dirigente, começa a botar coisa na cabeça do jogador, daqui a pouco já não joga o que vinha jogando. Bom, é esperar pra ver. Mais umas mensagens aqui pra gente ir pro bloco. Gilmar de Trindade, boa noite. Sinto saudades do Wagner Vilela, o Goiás tinha vários patrocinadores e o Raimundo Queiroz com o super time. Hoje até acho que com a família Pinheiro o Goiás nunca vai melhorar. Um abraço aqui pra você, amigão. Pasqueto, você disse que um jogador do Vila foi pro Atlético? Sim, pelo jeito o Tony, né? Está indo. Mais uma mensagem. Boa noite a todos. A organização no Serra Dourada, sexta-feira, foi perfeita. Velber, Veracruz 2. E a torcida deu show, parabéns. Vou de novo na próxima sexta-feira. O Atlético pega o Paraná às 7h30 da noite. Boa noite a todos do programa. Aqui é o Bruno Martins, do setor Fim Social. Sem o Samuel, o Borges seria uma boa opção para o Goiás? Ótima. Seria uma ótima opção. Já fez 7 jogos? Acho que não machucou, né? Tá machucado, né? Tá machucado. Dura é o cara querer sair do Cruzeiro nessa barca maravilhosa que tá lá, viu? O cara nem pensa, de repente, em estar só jogando, mas fazer parte da premiação. Né? Lógico, ele tá no bolo, né? Os caras estão todos satisfeitos, mesmo fora. Dagoberto, Júlio Batista, ninguém reclama. Isso aqui eu vou passar pra você, Cleison. Vai lá. Boa noite, Pasqueto. Ouvi o Marcelo Segurado dizer que o Samuel não vem. Existe outro atacante, é verdade que é o Magno Alves? Marcelo. Não tem não. Tem nada disso. Pasqueto, por que o Atlético está jogando 5 vezes seguidas no Serra?
Bom, vamos tentar explicar aqui. O Atlético, na verdade, faria 2 jogos seguidos no Serra Dourada. Certo. E teria o clássico com o Vila, onde ele não era o mandante, e depois mais 2 jogos seguidos. Fez 5 porque teve aquele jogo atrasado com o Oeste. Né? Fez 5, vai fazer o 6º, né? Não, ele fez 4, esse é o 5º. É porque ele ia chegar a 6 vitórias seguidas se vencesse, mais uma vitória fora de casa contra o Luverdense. Verdade. Então o que acontece? Ele fez esse jogo atrasado com o Oeste e depois iniciou essa sequência. Faria 2 jogos seguidos, como chegou a fazer no Serra Dourada, foi contra o Oeste e contra o Náutico, né? Oeste e Náutico. Oeste e Náutico. Aí depois teve o Vila Nova, que seria fora de casa teoricamente. O Vila foi o mandante. É o clássico, o Vila foi o mandante. E depois mais 2 jogos seguidos, contra o Ceará e contra o Paraná Clube, né? E no segundo turno se inverte, vai fazer 2 jogos seguidos. E não vai ter essa sequência também não, de 5 partidas consecutivas fora, porque o jogo dele com o Oeste vai voltar para a rodada normal. E aí então ele vai fazer 2 jogos seguidos fora de casa, faz o clássico com o Vila, onde ele é o mandante, e depois faz 2 jogos seguidos, contra Paraná e Ceará, fora de casa também. Então por isso o Atlético teve essa sequência de 5 jogos aqui no Serra Dourada. É isso aí. No próximo bloco então o assunto é o Goiás, que sábado tem uma parada federal pela frente. O Internacional aqui no Serra Dourada. Um abraço pra moçada garrada no serviço. Um abraço pro Renato, pro Marquinhos e pro Pi. Pessoal que tá na batalha, viu, Cleison? Tá, e é merecido, né, essa batalha. 11h30 hoje é bobagem pra eles. Não, merecido porque vai ganhar mais. Merecido, calma, fica tranquilo, você vai ganhar mais, vai ser bem remunerado. 11h30 é bobagem hoje, viu, Jean? Eu trabalhei demais assim, meia-noite e pouco. O pessoal tá novo, você acha né? pouco então, né, tranquilo. O Pi é um pouquinho mais experiente, mas ele organiza os meninos, né? Rapaz, tá, a hora é agora. Esse é o momento. Juntar dinheiro, né? Daqui a pouco casa, tem um menino, ou 2, tô falando sério, tinha ou 3. Eu fazia um estágio de manhã, acordava 5 e pouco para fazer o estágio, fazia faculdade à tarde e trabalhava à noite. Dormia 6 horas por noite. No ano passado eu fiquei numa jornada 8 meses de 5h30 da manhã às 8h15 da noite. Não mata ninguém. Quando tinha jogo, eu já cheguei a fazer de 5h30 da manhã a 1 da manhã. Eu saí de casa de noite e voltei de casa de noite. O que você achou dessa, Cleison? Você já fez isso demais? Muitas vezes. E tem gente que acha ruim, não gosta, articula escala. Tem isso demais da conta, moçada desse Brasil. Um abraço para todo mundo nos acompanhando. Vamos lá no Goiás? Lá está o Satisfação Humberto Castro. Ele agita o ambiente. Amanhã estará aqui nos comentários. E aí, Humberto? Sinal de alerta ligado. Depois de perder para o Bahia sábado em Salvador, a segunda consecutiva no Brasileirão, o Goiás caiu para a 10ª posição. E em um campeonato tão competitivo, atenção redobrada para continuar longe da zona do rebaixamento. Vários detalhes que a gente muitas vezes cometeu, errou e não poderia ter cometido, mas isso faz parte. O campeonato é difícil mesmo, assim como a gente veio e fez um bom jogo contra o São Paulo, eu acredito que a gente fez um bom jogo contra o Bahia também. Eles fizeram um gol de bola parada, a gente teve chance de empatar até mesmo para ganhar o jogo, criou chances, mas não conseguiu fazer os gols. Isso faz parte, faz parte da competição e a gente vai procurar melhorar. Serão 3 jogos na sequência do Campeonato Brasileiro contra os primeiros colocados, pela ordem Internacional, Corinthians e Cruzeiro. E é justamente contra esses adversários que o Goiás costuma jogar bem e até conquista bons resultados. Todos os jogos são difíceis. Independente de quem a gente enfrenta, a gente sabe das dificuldades. O Inter é uma equipe que está na 2ª colocação, então procurar pensar jogo a jogo. Agora o nosso próximo compromisso é o Inter, vamos trabalhar em cima disso, para depois pensar nos próximos adversários. Bom, daqui a pouquinho a gente fala dessa sequência citada pelo Humberto, que o Goiás tem pela frente. Agora, antes o Moisés, que deu entrevista, ele jogou bem já ou ainda não? Foram 2 jogos. Por enquanto, não. Foram 2 ou 3? 3 jogos. Contra o São Paulo, contra o Fluminense e contra o Bahia sábado. E me tá me dando uma saudade do Vitor. Não, você sabe o que eu pensei aqui nesse Sério? momento? Aí você vê o Nino. E o Cleiton Salles está lá. Eu não me deu saudade do Vitor, não. Rapaz, esse Cleiton Salles, ele deve ser um preguiçoso, né? Deve. Uai, não é não, Cleiton? A oportunidade que ele tá tendo na vida agora. Os laterais que o Goiás andou testando aí, até improvisando. E esse garoto da posição,
começou até bem, titular o ano, de repente foi caindo de rendimento. Clayton Salles jogou a Série A ano passado, jogou com o Anderson, quando o Vitor machucou. Não, joga. Eu até dizia assim, a gente criticava muito o Anderson, eu defendia e falava, ó, tem 2 jogadores prontos. O Clayton Salles e o Mário Sérgio muito encaminhados. Um tá no Itumbiara, o outro é reserva do reserva. Pois é. Reserva no Itumbiara também, né? O Mário Sérgio. O Mário Sérgio? Os caras desanimam fácil também, né? Seu companheiro Evandro Júnior estava falando que nos 3 jogos de Itumbiara, os 3 foi na reserva. Hein? Os caras desanimam muito fácil, né? Muito cedo. O pessoal, na verdade, vai muito na onda também, né? O cara quer ser jogador de futebol e entra, mas imagina outra situação. Acha que a vida é fácil demais. Você tem que treinar, cara. Você tem que demonstrar. O atleta hoje, principalmente com a exposição de mídia que há o tempo todo, e ele muitas vezes procura essa exposição, ele tem que estar mostrando alguma coisa. Ele não pode estar sendo sempre o mesmo. Ele tem que estar sempre buscando evolução, buscando melhorar, sabendo que o principal concorrente dele é o companheiro dele, é o reserva imediato dele, porque o cara quer tomar o espaço dele. E o jogador me parece que tem essa dificuldade de entender isso. Não estou dizendo que o cara tem que ser inimigo, não, mas o cara tem que ter sempre a referência no companheiro dele, para ele estar fazendo muito mais. E me parece que não é o caso, né? Com todo respeito ao Lima e ao Léo Veloso. Assim, o Goiás, nesse tipo de empréstimo, nesse tipo de graça que ele está fazendo para o Itumbiara, ele está desvalorizando o jogador dele. O cara é reserva lá. O cara está na reserva do Itumbiara, na 2ª divisão de campeonato goiano. Esse tipo de contrato de negociação eu estou dando de graça, mas o meu jogador tem que jogar. Se não for titular na sua equipe, ele vai ficar aqui. Devolve ele que vai ficar treinando Devolve que ele vai ficar aqui. Desse jeito aí é muito ruim. Bom, nós temos aqui a sequência de jogos do Goiás. Os 5 próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Bom, sábado Internacional. Aliás, o Goiás definiu o preço para esse jogo dos ingressos. O Inter vem de 4 vitórias consecutivas. Isso, 50 e 100. Com a camisa paga meia. Depois o Goiás pega o Corinthians fora. O Cruzeiro aqui. O Atlético Paranaense aqui e a Chapecoense fora. Rapaz, tá embaçado, hein? Tá. Esses 2 últimos, Atlético Paranaense e Chapecoense, que é um pouquinho mais tranquilos. É a hora de sapecar, né? Aí não pode pensar em perder pontos. Porque contra os outros 3 tá custoso, mas né? Contra o Chapecoense lá em Chapecó, o Goiás não é favorito, não. Não coloca não, Cleison? Não. Sábado contra o Inter. Não, favorito, o Inter é favorito. Contra o Corinthians. Contra o Cruzeiro. Os 3 também. Próximos jogos do Goiás. O Goiás então corre o sério risco de emplacar 5 derrotas seguidas. Só que em outros tempos o Goiás conseguiu reagir dessa forma. Com jogos, exatamente, com sequências duras, difíceis. O time conseguiu buscar forças e superar. Não sei se vai conseguir repetir isso, mas pode observar. Na equipe, né? Nos últimos brasileiros tem sido assim. Agora o Humberto falou, justamente contra esse pessoal mais tarimbado, time maior que o Goiás consegue recuperar. Mas quando o Goiás tem time bom, né? Mas na verdade é porque é mais, né? Quando tem time normal, não ganha, exatamente. Não. Quando você tem de onde tirar, de onde mostrar, você até consegue e vai para superação. Agora, quando você tem um time comum, meu amigo, você pode... As grandes vitórias marcam muito mais também. Marcam, a gente puxa na memória sempre as grandes vitórias. Mas toda vez que você puxar uma grande vitória do Goiás contra um time grande, você pode ver que o Goiás tinha no mínimo 6 jogadores bons. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um jogo contra o Internacional. Vamos Goiás e Inter. 5-3? Não, um 6-3 em 96. A zaga do Internacional tinha Gamarra. Aquela foi no Beira-Rio, né? Não, aqui no Serra Dourada. Aqui no Serra Dourada. O Goiás goleou um jogo lá também. Não, era o time que foi semifinalista do Brasileirão. Né? Mas esse time ali era bom. Você pega um jogo, o estreia do Geninho lá em Porto Alegre, em 2005. Goiás 3-2. Goiás foi 3º no Brasileiro. Time com Paulo Baier, com Rony, com Souza, com Romerito voando baixo, com na lateral esquerda Jadilson. Então toda vez que ganha com time bom. Não tem essa não. Com o time mais ou menos. Em 2009 meteu 4-1 no Corinthians lá no Pacaembu, né? Pegava o Corinthians nessa situação Fernandão agora. Meteu a bola no peito e o Goiás vinha mais ou menos, todo mundo pensando que o Corinthians ia arrebentar, então o Goiás foi lá e meteu 4. Mas o time era bom pra caramba. Era bom, que acabamos de falar de jogadores que faziam diferença. Hoje você vai buscar quem? Isso aí eu acho que é meio iludir o torcedor. Contra time grande joga o fim da bola. Eu nem penso isso. Eu também não penso isso não. Até porque, eu disse, se o Goiás fosse sempre assim,
no retrospecto ele levaria vantagem contra os times grandes, e não é o caso. O único time grande que o Goiás tem vantagem no retrospecto é o Botafogo. Os outros, o Goiás está sempre atrás do retrospecto. Contra o Santos, talvez, não tem? Tem um certo equilíbrio também, mas o Santos está à frente. Tá na frente, né? Tá. Mas, assim, dos outros times grandes, o Goiás sempre atrás no retrospecto. Então é porque... Conversa até fiada. aquilo que o Jean falou, que é o que eu penso, uma vez eu até usei isso como explicação. É porque a vitória, ela marca mais. De repente a derrota é normal, natural, perdeu. Você faz 4 jogos, perde 3 e ganha 1. Mas essa vitória, ela foi expressiva, foi uma vitória que marcou. E aí fica na memória. O Goiás contra time grande, ele sempre bate, ele consegue. Mas assim, história, aquela lenda, né, que o Goiás não vai bem na Serrinha. Você pega os números, é assustadora, porque quando perde um jogo, fica tão marcado, é tão anormal. Foi igual a Derbaulana. Mas ao corriqueiro é essa questão. O Goiás, ele teve sequências difíceis nos últimos campeonatos e ele conseguiu sair bem nessa sequência. Onde você imaginava que no máximo ele somaria 1 ponto, 2, ele conseguiu somar mais pontos. Conseguiu sair melhor. Porque na projeção nossa aqui, vamos ser otimistas. 4 pontos. Otimista, 6 pontos. 6 pontos. Realista, 4. Realista, 4. Desses 5 jogos, né? 5 próximos jogos. Né? Então seria mais ou menos isso. Então, de repente, o Goiás pode conquistar mais. E aí é onde ele surpreende dessa forma. Mas... Essa história da Serrinha, eu me lembro do Aderbaulana no Itumbiara. Aí foi jogar contra o Goiás na Serrinha. O Iuna, goleiro do Itumbiara. Aí chegamos no Aderbal. Aderbal, e o Goiás aqui? Vem o Goiás com o Geninho e tal. Não era o Geninho 2005, não lembro. Mas tinha o Tabata arrebentando. Falou, não, Goiás aqui, ó. Eles marcar aquele japonesinho ali, ó, acabou. Aí foi 0-0, o Iuna pegou pra caramba. Você viu aí, ó, marquei o japonesinho ali, não virou nada. Mas ele não falou que o Iuna naquele dia fechou o gol. Bicho, eu nunca vi um cara pegar tanto igual o Iuna naquele dia. Engraçado que não era um goleiro muito alto, né? Não, ele tinha sua altura, assim, no máximo. Você tem o quê, 1,80? 1,80. Por aí, no máximo. Sou o Anderson, do Jardim Primavera, torcedor do Vila Nova, até o ano passado e em todos os jogos, mas desanimei. Esse ano não fui nenhum. Mande um abraço para Isabela, minha filha. Nos assiste, ela assiste vocês todos os dias. Tudo de bom para você, viu, Isabela? Um abração. Nossa, quanta mensagem aqui, ó. Ficamos sem ler um pouco, são muitas. Boa noite, meu nome é Sandro, do Parque das Laranjeiras. É uma pena que a diretoria do Goiás não queira a torcida no campo. Esses valores são ridículos para um time tão fraco. Todo mundo faz promoção, menos o Goiás. Tá dado o recado, Sandro. Boa noite. Tenho muita admiração pelo Goiás, mas meu time de coração é o Sampaio Correia. Tem a torcida mais apaixonada do Brasil. Frank! É isso aí, Frank. Um abraço. Boa noite, aqui é a Denise Mendes. Sofri sexta-feira com a perda do Dragão. Alterações ruins no time, escalação do Foguinho, mas sexta-feira estarei lá de novo. Obrigada, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Denise. Amigos da PUC TV Esportes, boa noite. Emílio Gervásio, depois de muito estudo, descobriu o problema do Vila Nova. O hino do clube, salve o Vila Nova, ele está o tempo todo se afogando. Olha o companheiro aqui tirando uma casquinha, hein? Boa noite, melhor equipe de esportes do Centro-Oeste. Vocês não acham que falta um profissional competente para fechar um patrocinador forte, digno de time de Série A? É vergonhoso ver essa camisa lisa. Abraço a todos, Thiago. Realmente, a vitrine que o Goiás tem, a exposição que o Goiás tem, não ter pelo menos um patrocinador que ajude a aliviar essa dificuldade financeira que o Goiás vive, até para poder trazer uma boa contratação, chega a ser absurdo. Chega a ser absurdo, porque é um material formidável. É o único time da Série A que não tem patrocínio na camisa. É verdade. O Santos estava sem, né? O Palmeiras também. O Santos estava sem, arrumou um patrocinador para um jogo contra o Corinthians. Estava sem. Os caras querem reinventar o marketing, né? O Goiás há muito tempo sofre com isso, mas há muito tempo mesmo. No próximo bloco, mais mensagens e os gols da Série A no fim de semana. Vamos lá, para a reta final do programa, os gols do fim de semana na Série A do Brasileiro. Muitos gols, hein? No sábado, o Elivelton fez para o Fluminense 1-0 e depois o Germano, ex-Vila Nova. Que golaço, hein, Cleison? Belo gol, pegou bem. De canhota. É uma característica do Germano, chuta bem, né? Ó o Gil, ex-Atlético. 1-0, Corinthians ganhou do Santos na Vila Belmiro. Ó o Botafogo, perdendo outra. O Cléo fez o primeiro do Atlético Paranaense, de cabeça.
E o Douglas Coutinho. Vice-artilheiro do Brasileirão. Tá em todas, hein, rapaz? É. Olha só. Convocado para a seleção sub-21, né? Quem é o artilheiro do Brasileirão? O Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Aí o Eduardo da Silva fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Sport. Ó o Arangues. Cara, o lateral, quando ele cruza bem, é fatal. Que a bola vem pro cara dois só cruzamentos botar a sozinhos cabeça, ali, né? aquele lá do João Paulo, que é raro, e esse cruzamento feito aí. E um fato lamentável, a torcida do Grêmio curtindo com a morte do Fernandão. Tinha que perder mesmo esse time. Ó o Diego Tardelli. Fez 1-0 o Atlético Mineiro. O Palmeiras empatou. Foi a visita da saúde esse gol aí, ó. Pro Palmeiras. E aí o Dátolo, argentino, fez 2-1 pro Atlético Mineiro. E depois da sentença aí. Vai cair, hein? Tô avisando. Quem avisa, amigo é. São Paulo 3, Vitória 1 com 2 gols do Pato. Ó o passe do Ganso, rapaz. Mas o melhor passe foi do alemão, zagueirão, né? Deixando na pinta pro Ganso, né? Rolar a bola pro Pato. Aí o passe do Douglas pro Allan Kardec. 2-0. Aí o Pato fez de esquerda. 3-0. E aí no finzinho do primeiro tempo ainda, o Vitória descontou com o Dinei. Aquele ali é o Douglas, né? E pareceu Ontem eu falei Denilson, mas é o Douglas. Normal, né? Se tratando do Douglas. Faz isso, dá um belo passe como ele deu pro gol do Allan Kardec. Ali no caractere tava 1-0 Chapecoense, mas foi 1-0 Figueirense. Figueirense ganhou o jogo, o clássico local. Tá terminando o programa. Quer falar alguma coisa, Jean, sobre os resultados do fim de semana? Não, esse campeonato tem demonstrado que quem se prepara, que quem contrata, que quem tem mantido uma sequência com seu treinador tem levado vantagens, né? Talvez o Fluminense aí com o Cristóvão, mais uma vez demonstrando que é um grande treinador, um grande elenco. Não tem frescura, né? Não tem frescura, mas se você olhar quem está lá em cima, são treinadores que já estão há algum tempo, né, nas suas equipes, o Marcelo, o Muricy. Só o Mano não, né? Mas o Mano voltou para um lugar que ele conhecia bem, né? O Abel já há um tempinho também no Inter. Desde o ano passado no Inter. Mas já está desde o campeonato regional, o Mano. Marcelo Oliveira já vai pro segundo ano, Segundo ano. Também, muito bom. Boa noite, meu nome é João Menezes, pago sócio Tigrão todo mês para ajudar um time horrível. E quando tem um jogo bom para assistir, o Vila faz isso. Você tem razão, viu, João? Você tem razão nesse ponto. Mas disseram que vai ter catraca especial lá em Brasília. Sou Léo Fernandes do Triunfo 2. O Atlético fez uma ótima contratação, goleiro Tony, e agora vai brigar com o Márcio. Os empresários se tornaram uma peste abominável no futebol. O que estão esperando para fazer uma modificação na Lei Pelé? Murilo Vieira Lino. Valeu, Murilo. Flávio, setor Campinas. Por que o estádio Antônio Ascioli foi abandonado totalmente pela diretoria rubro-negra? Está esperando o dinheiro do governo. Vocês acham que o Goiás tem chance ou risco de cair? O Lucas pergunta, Jean. Acho que não. O Goiás vai ficar na posição intermediária. Olha aqui. Minha mãe diz que você é lindo, Pasqueto. Ela assiste você todos os dias. O nome dela é Zélia. Mande um abraço para ela. Tiago Santana, de Senador Canedo. Dona Zélia, são seus olhos, minha querida. E eu, sem conhecê-la, sei que a senhora tem um coração maravilhoso e uma alma bondosa. Achei que você ia falar que ela tinha bom gosto. Pra senhora. Achei que você ia falar que ela tinha bom gosto. Agora, a senhora não está errada, não. Acabou o programa depois dessa pra fechar. Subiu a musiquinha. Bicho, olha o tanto de mensagem aqui, ó. Pois é. Culpa de vocês que eu não consegui ler todas. Tá, pode jogar a culpa em nós. Aqui, Pasqueto, você é lindo de novo. Pasqueto, você tá parecendo Jesus Luz. Pasqueto, você tem que ir pra novela. Obrigado, gente. Não é assim também, não.